Então, tendências pedagógicas, né, é um assunto que muito debatido em diversos concursos, e no CEPERJ não é diferente. Na CEPERJ não é diferente, e a CEPERJ ela tem uma característica muito interessante, que é uma mistura um pouco desses dois autores que estão aí nas questões. É bem interessante a gente saber, porque eles têm concepções parecidas, no sentido da gente pensar que ambos os autores são progressistas, isso a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas eles advêm de linhas especificamente diferentes, mas tendo uma questão em comum, que é o pensamento progressista, e também são diferentes na maneira de discutir a questão das tendências, né? Como assim? Embora sejam progressistas, concordem com todas as críticas feitas ao pensamento liberal, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Um tem uma linha mais filosófica, que é o Lucchesi, e o outro tem uma linha mais histórica, que é o Gadotti. Né? Então, eu gosto de fazer a seguinte dobradinha, né? Trazer um pouco da leitura histórica do Gadotti, que não difere do que o Lucchesi coloca, mas difere a título de extensão, né? Do aprofundar naquele assunto. Por exemplo, o Lucchesi, quando ele vem tratando da questão dos impactos que tem todo esse movimento do liberalismo, ele vem trazendo uma leitura filosófica muito específica. Ele não entra numa questão histórica. E aí, quando ele vem para o Brasil, tem algum áudio aberto aí que está dando interferência aqui. Quando ele vem para a questão das tendências pedagógicas mais práticas, que ele adentra ao Brasil, aí sim ele segue um pouquinho de uma linha histórica, porque ele vem traçando os anos e as características de cada tendência específica. Então, eu nem trouxe muito a questão da filosofia do Lucchesi aqui, porque eu não vejo isso cair muito no CEPERJ. Eu vejo assim, essa parte histórica do Gadotti cai muito. Com relação ao Lucchesi, já cai mais a prática e os reflexos da escola na sociedade e na maneira e no pensamento vigente daquele período no Brasil. Né? Então, eu não vou falar muito sobre a questão da filosofia, que é o pensamento redentor, né, da reprodutivista e a escola crítica, e vou adentrar direto no Brasil. Em contrapartida, a gente vai falar um pouco do Gadotti nessa perspectiva histórica. E aí, a gente começa entendendo o seguinte, né? Eu gosto de mostrar para vocês de onde vem o pensamento liberal. Tanto o Gadotti quanto o Lucchesi vão dividir as tendências em dois grandes grupos, né? Pensamento liberal e pensamento progressista. Só que o Gadotti ele vem mostrando na história, né, fazendo uma relação com a história, todos os movimentos que geram o pensamento liberal, até que a gente chegue numa composição do liberalismo econômico do século XIX, lá na Revolução Industrial, mostrando ali essa composição dessa sociedade burguesa e todo esse pensamento capitalista que a gente tem, né? E o Lucchesi já entra mais na questão específica do Brasil. Então, como é que a gente chega dentro desse pensamento liberal propriamente dito, dessa escola do século XIX, que hoje é considerada a estrutura mais do que cabal das nossas escolas. Por mais que a gente tenha tido construtivismo, por mais que a gente tenha tido discussões sobre escola nova, por mais que a gente tenha questões hoje relacionadas a uma escola pautada em competências e habilidades, né, que também tem um pouquinho de uma linha tecnicista, eu diria mais neotecnicista, mas assim, a nossa escola ela tende a ser uma escola que ainda privilegia esse aspecto do século XIX. Por que ela privilegia esse aspecto do século XIX? Porque é uma escola que ainda trabalha de maneira fragmentada, cientificista, com os conteúdos ali muito especificados e separados, certo? Quando que a gente começa a pensar numa perspectiva de educação um pouco diferente do que era dentro da grande influência que a Igreja Católica vai ter sobre a educação? É exatamente nesse período do Renascimento que vai marcar uma transição da Idade Média para a Idade Moderna.
Até então, o que a gente tem dentro de uma perspectiva educacional, com aspectos tradicionais, é uma influência muito grande da Igreja Católica dentro da verbalização, dentro da transmissão, o que ainda permanece, porque nada na história sofre uma ruptura tão grande, né? Então, a gente ainda vai ter essa característica dentro do próprio período do Renascimento, mas é quando a gente começa a pensar, né, essas questões relacionadas ao conhecimento de uma maneira diferente, porque até então tudo era muito ligado a um dogma religioso, né? O renascentismo, também conhecido como Renascimento ou Renascença, é o período da transição da Idade Média à Idade Moderna, que ocorreu principalmente na Itália e se alastrou por toda a Europa. Importantes acontecimentos artísticos, culturais, marcaram esse movimento e invadiram o Ocidente no século XIX. Quer dizer, a gente pode dizer, no século XV, a gente pode dizer, estou com o século XIX na cabeça, que a gente começa um início de uma modernidade, né, discutida ali através dos pensamentos. Que até então, o conhecimento ele partiu, né? A gente pensa lá na influência da Grécia, de uma constituição filosófica, onde você pensa ali na questão da lógica, na questão da retórica, e você constitui isso, né? Aí você tem a grande influência da Itália, dentro de uma perspectiva de Idade Média, com a Igreja Católica sendo a grande representante desse movimento, e, obviamente, um engessamento muito grande dessa relação com o conhecimento, muito pautada numa questão do dogma religioso. E aí você começa a pensar que tipo de conhecimentos diferentes poderiam ser tratados nessa relação da educação, né? Não só uma questão do dogma religioso, mas toda uma questão de característica disciplinar, né? Formando ali cavalheiros, os homens e as mulheres de maneira separadas, cada qual no seu quadrado, vamos colocar assim. E aí você começa a pensar em questões de cunho mais artístico, em questões que apresentam uma nova perspectiva relacionada ao conhecimento. Né? É só isso que a educação tem para oferecer, ou a gente tem que pensar em aspectos culturais e artísticos de uma maneira mais ampla? Que tipo de conhecimento é considerado necessário e relevante para a gente pensar em educação, saindo dessa perspectiva mais amarrada, dentro de um pensamento de Idade Média, para um pensamento moderno? Ok? Então, a gente pensa que começa esse impacto na educação a partir desse movimento renascentista, que vai buscar saberes além da questão religiosa, né? E vai ter uma influência muito grande do quê? Da burguesia que se prevalece da reforma protestante no primeiro momento. Certo? Como assim, Alessandra, essa burguesia se prevalece dessa reforma protestante no primeiro momento? Porque a gente sabe que, até então, considerando a influência da Igreja Católica e a estruturação de Estado, só tinha direito aos bens de consumo, né? Quem? O clero e a nobreza. Então, o Renascimento, quando ele vem discutir essa questão do conhecimento para ampliar essa visão, né, numa perspectiva de renascer as questões que devem ser trabalhadas a título de educação, obviamente vai bater de frente com a rigorosidade da Igreja Católica, que tinha na concentração ali do poder em torno da educação todo o controle dessa organização social. E aí, obviamente, você não tinha espaço, enquanto burguesia, que contribuía, que produzia, através do comércio, né, das relações dentro daquela organização social, mas que não conseguia acumular bens. E aí, obviamente, para você ir de contra a uma condição religiosa, o que você precisa ter? Uma outra condição religiosa, dogmática, que conflite com esses pensamentos católicos. E aí você tem a Reforma Protestante, com Martinho Lutero sendo ali o grande revolucionário nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica ela se prevalecia
desse controle desse conhecimento, porque ela trabalhava as leituras, né, as aulas, todas em latim, o que dificultava, obviamente, o acesso dessa grande plebe, né, e da própria burguesia, que falavam ali a língua popular existente no local. Você não tinha uma adaptação dessas leituras para a linguagem popular. Então, Lutero vai trazer exatamente essa necessidade, né, de você trazer a tradução para a língua que o povo fala. Então, você vê que são bandeiras que se levantam para tentar tirar esse domínio e esse predomínio da Igreja Católica. Por isso que eu digo que a burguesia se esconde ali, né, atrás desse movimento, porque a partir dessa reforma protestante, você começa a ter movimentações sociais que levam a um embate com a Igreja Católica e que também modifica a visão sobre a educação. Então, pontos do renascentismo, né? A busca da ampliação dos saberes, para além da questão dogmática e da disciplina e da educação cavalheiresca, etc., etc., né? Esse é o ponto principal, né, do Renascimento, e a briga política que se traça ali com a burguesia através da Reforma Protestante contra a Igreja Católica, justamente para ocupar esse espaço. Tudo bem até aí? Por isso que eu gosto da figura, que a figura ilustra bem, né? Como eu disse para vocês no início da aula, nada na história sofre uma ruptura muito grande, né? Então, assim, a ideia do Renascimento era algo revolucionário para a época, mas era um movimento, né? Até então, durante muitos e muitos anos, a Igreja Católica tinha todo esse poder em torno da educação, certo? E aí, nesse sentido, quando a Europa entra nesse contexto de reforma, para não perder a sua influência em torno da questão do conhecimento da educação, a Igreja Católica começa a expandir seus horizontes fora do contexto da Europa. Porque quando você começa quando a sociedade começa a borbulhar em ideias, né, conflitos, questionamentos em torno daquilo que está vigente, daquilo que é considerado sagrado e o certo, então aquele que está no poder fica no xeque-mate, né? Fica numa evidência negativa. Então, o que a Igreja Católica faz? Ela se recolhe daquele contexto, porque ela está perdendo espaço para a reforma protestante, e vai tentar ampliar os seus horizontes em outros lugares, em outros continentes, principalmente na América, no Brasil, por exemplo, através ali do movimento, né, da catequização indígena, mas não só no Brasil. Esse é um exemplo que a gente tem no Brasil especificamente. E o que seria esse método Ratium Studium Studium? É exatamente a maneira que a Igreja Católica encontrou de manter o poderio em torno da questão do conhecimento, né? Ela cria uma metodologia, ou melhor dizendo, ela caracteriza a metodologia já existente nesse caráter transmissivo da educação tradicional, mostrando que o conhecimento ele só se dá dessa forma aí como está na figura, através da verbalização. Justamente porque, ao verbalizar e não proporcionar ao indivíduo a condição de manusear, de ver, de refletir e de entender algumas questões, quem é que detém o conhecimento? Aquele que transmite, aquele que professa. E os outros serão súditos reprodutores daquilo que foi transmitido. Então, veja bem, o Ratium Studium ele vai ser um método que vai mostrar que a educação ela só pode ser feita através da verbalização. E isso fez com que a Igreja Católica mantivesse o poderio em torno das questões educacionais durante muito tempo. Né? Porque, até então, ninguém pensava sobre a questão da educação em si. Lutero, quando começa a discutir as questões relacionadas à sociedade, ele vai falar da sociedade como um todo, né? Das diferenças que se tem, da necessidade de você abrir a questão do estudo ali em outras línguas para você poder democratizar esse conhecimento. Percebam, é uma tentativa de você ampliar
né, o acesso que era preso pela Igreja Católica. Mas quem detinha esse poder? Era a Igreja Católica. Por quê? Porque durante muitos anos essa educação esteve na mão dela. Então, se ela dissesse assim, é assim que se ensina, né? Por mais que Lutero fosse um revolucionário, ele não conseguiria ver além do seu tempo nesse sentido. Uma das questões que ele vê, que é essa necessidade de você traduzir a linguagem, já era um grande avanço. Já era um grande avanço, mas você não consegue fugir muito dessa inclinação de que educação é transmissão, verbalização e reprodução. Então, esse é o método Ratio Studium, que vai ser ampliado, obviamente, nos outros continentes, para poder manter a influência da Igreja Católica, certo? No Brasil, a gente começa com a catequização indígena e depois, mais tarde, muito mais tarde, com a vinda da família real ao Brasil, a gente começa a inserir o ensino enciclopédico dentro dessa ideia de conhecimento verbalizado, né? É daí que a gente vê a nossa herança, né, do porquê que a nossa escola é tão arcaica. Porque durante muitos e muitos anos, sinônimo de ensinamento é transmissão e verbalização. Querendo ou não querendo, quando a Igreja Católica faz essa expansão, ela mantém a sua influência por diversos lugares. E isso vira um símbolo. Simbolicamente, trabalhar com educação, ser professor, é transmitir. É a relação que a gente tem. Né? Quando a gente pensa em escola, a gente já pensa o quê? No quadro, no professor, nas cadeiras, porque isso culturalmente foi inserido. Deu para entender, gente? Então, quando vocês ouvirem na prova método Ratio Studium, vocês já sabem o que significa. Né? Então, o movimento renascentista, né, lá no século XV, ele dá esse pontapé inicial com alguns questionamentos, com muitos questionamentos sobre a questão da relação que se estabelece na sociedade com o conhecimento, sobre a influência da igreja. E aí você vai ter ali muitas questões que fortalecem, obviamente, a burguesia nesse contexto. E aí o resultado desse período renascentista é que, se antes você tinha o clero e a nobreza, você passa a ter o clero e a nobreza no poder e mais a burguesia renascentista. Porque quando você pensa nessas relações e nessas revoluções em torno do conhecimento e você tem pessoas mais influentes dentro desse contexto político mais inseridos, obviamente são elas que vão conseguir garanhar ali, né, os frutos melhores. O grande povão, aquele que executava, que não tinha ali as relações comerciais na mão, e isso não vai modificar muita coisa, não. E por incrível que pareça, por mais que você falasse em democratização, através da ampliação da língua, etc., o pensamento de transmissão é o que vai permanecer em torno da educação. Quer dizer, o método Ratio Studium, com toda a proposição do renascentismo, é o que vai prevalecer pela ampliação que a igreja faz sobre a influência da educação. Ok? O pensamento moderno no século XVII e o positivista no século XIX. Eu trago esses dois pensamentos e essa figura para que fique na cabeça de vocês, porque a gente tem o quê? A fé e a razão. Né? Não é à toa que a Igreja Católica sai de cena na Europa para justamente depois ela plantar um período de contra-reforma e voltar a ter uma grande influência em torno da Europa. Né? Você tem a reforma e depois você tem a contra-reforma. Você fica ali numa briga grande entre protestantes e católicos. E nesse meio, nesse interim, a gente começa a ter ali a nossa revolução científica, que seria no século XVII, né? O início desse pensamento pedagógico moderno. Ok? Nesse sentido, quais são as características? Aí tá, eu tenho a revolução científica no século XVII, e eu vou ter uma configuração diferente no século XIX, que seria um aprimoramento dessa questão científica, acompanhado de uma evolução que seria a industrialização. Por que eu coloco os dois pensamentos aqui? Porque os dois pensamentos vão estar conflitando com a questão da fé. Então, você vê aí a figura mostrando a fé para um lado e a razão para o outro, que mostra ali exatamente uma condição o quê? Antagônica. Né? Então, a gente começa a ter os reflexos de que
Veja bem, sempre o conhecimento sendo discutido, né? No Renascimento você leva para a questão da discussão da cultura, das artes, né? Aqui você começa a discutir essa questão do conhecimento, entendendo que o conhecimento científico é que deve ser valorizado de fato dentro do contexto e pela escola, né? E não a questão do dogma religioso. Ok? Ambos são marcados pela necessidade de se valorizar o pensamento científico, diferença de período histórico aos quais as ideias sobre cientificismo passam de uma perspectiva mais científica para uma industrial, que foi o que eu acabei de falar, herança da disciplinarização e fragmentação do conhecimento. Quer dizer, se por um lado eu tinha a questão da transmissão e da verbalização de um conhecimento amplo, enciclopédico, previsto ali pela Igreja Católica, agora eu tenho um direcionamento, uma delimitação para se comprovar cientificamente a verdade absoluta daquele fato, a verdade absoluta daquele objeto que está sendo discutido, né? Então, eu tenho ainda uma influência dessa verbalização e dessa transmissão, mas eu jogo por terra a ideia de um conhecimento enciclopédico grande, entendendo que agora eu preciso comprovar cientificamente tudo aquilo que for ensinado. Deu para entender, gente? Foi? Aí as influências maiores, né, e que costumam cair na prova de vocês. Luke, né? Tudo se aprende, não há ideias inatas. Por quê? Porque você começa a ter o entendimento dentro desse pensamento. Agora a gente vai para pensamento pedagógico moderno mesmo, século XVII. Só mostrei o positivismo ali para mostrar que são questões parecidas em torno da questão da ciência em si, né? Mas o início é esse período aí. Tudo se aprende, não há ideias inatas, porque quando você pensa na questão tradicional, você pensa que o indivíduo já nasce com uma condição predisposta a aprender. E quando você traz, dentro de uma perspectiva de que as questões são analisadas e observadas e comprovadas cientificamente, então você pensa, né, de uma maneira diferenciada, de que essa questão externa, de que este ambiente ele tem evidências para ser apresentadas para o indivíduo, para que ele possa entender o que está acontecendo, né? Então, são questões relacionadas a comprovações científicas e, obviamente, esses autores vão trazer ali à tona diversas frases de efeito, diversos argumentos para poder comprovar que o conhecimento certo é o conhecimento científico e que é esse que deve ser considerado no seio dessa sociedade. Ok? Comênios, né? 9 princípios para uma educação realista. Comênios, ele vai ser também um protestante, tá? Assim como Martim Lutero, que não se aprofunda nessa questão do conhecimento científico em si, mas que desenvolve as suas ideias nesse mesmo período, nesse período desse pensamento moderno. Então, se cair uma questão sobre ele, vai cair exatamente datando o século XVII, falando ali sobre a questão do pensamento moderno, porque você tem a caracterização da ciência como ponto central, mas você tem uma série de discussões ainda contra a Igreja Católica, que também são permeadas nesse período. Dentre elas, Comênios vai se destacar pelo quê? Pela questão da constituição da didática, né? Comênios vai ser considerado o pai da didática, justamente questionando essa Igreja Católica que tem no Ratio Historia a questão da verbalização, né? A questão da transmissão como única forma e fonte de se estabelecer uma relação com o conhecimento, e ele traz ali um livro chamado Didáctica Magna, onde ele fala, ele estabelece ali como um tratado de ensinar tudo a todos. A Igreja Católica, com essa condição do inatismo, né, de que o indivíduo de berço é quem deveria ter acesso ao conhecimento, por isso eu restringo a questão do latim e não trago para a língua popular, espanhola, portuguesa, porque senão eu vou estar popularizando essa questão do conhecimento, que é uma demonstração de poder, né? E Comênios vem trazendo críticas a essa restrição, né? Dizendo que a questão do conhecimento ela deve ser para todos, principalmente se você utiliza
a questão da igreja, Deus tem que chegar a todos, né? A questão da redenção, da regeneração. E aí a sociedade estava crescendo muito, as desigualdades sociais eram muito grandes e o índice de marginalização era muito grande. Então, Comênios, ao observar essa estrutura que estava sendo montada, essa estrutura que estava sendo montada não, né? Que virou uma consequência ali do momento, do período, ele vai olhar para essa educação da Igreja Católica e vai dizer assim, olha, essa marginalização ela tem acontecido porque o conhecimento está restrito a poucos. Né? A relação do conhecimento ela não deve se estabelecer desta maneira. Todos têm o direito de aprender. Né? E quando você verbaliza, como foi a figura que eu mostrei para você, você segura o conhecimento para si e o outro é obrigado a reproduzir aquele conhecimento que está posto. Certo? Comênios não. Comênios entendia que tinha que se dar acesso à leitura, acesso ao conhecimento para que o indivíduo pudesse ter essa questão, para que ele pudesse entender o que ele estivesse aprendendo, para de fato se chegar a Deus, já que ele era protestante. Né? Por que ele é considerado o pai da didática? Porque ele, ao escrever Didáctica Magna, ele vai traçar algumas orientações em torno da questão da aprendizagem. Né? A primeira referência, claro que ainda de uma maneira muito tradicional, porque não se tinha uma ideia muito além do seu tempo. Porque eu falei, por exemplo, Lutero fala sobre a questão da abertura das linguagens, mas ainda assim a ideia de conhecimento era transmissiva. Né? Comênios vem trazendo essa questão do tratado de ensinar tudo a todos e traz algumas questões de ordem metodológicas, mas que, se a gente for analisar hoje, são extremamente tradicionais, mas que nunca foram pensadas até então. Por exemplo, se o Ratio Stodino entendia que o conhecimento se dava pela verbalização, Comênios, lá no Didáctica Magna, dizia assim, olha, é preciso, para você poder ensinar, que você venha da parte para o todo. Né? Sabe aquela coisa de vamos por partes? Eu preciso ir por partes. Né? Então, é uma configuração didática, de ordem até metodológica, porque até então não se pensava nisso. O professor ia lá, transmitia, e quem assistisse reproduzia e acabou. Você pensar em como tratar a questão do ensino era algo muito inovador para a época. E por isso Comênios fica sendo reconhecido aí como o pai da didática, né? Justamente por trazer as primeiras reflexões sobre questões relacionadas ao ensino, saindo dessa configuração de que o ensino é só a transmissão e a verbalização. Deu para entender, gente? Sim. Bom, sim, professora. E aí, na questão do positivismo especificamente, a gente tem duas grandes influências, que é Augusto Comte, né, e o Durkheim. Quero que vocês entendam. Só um minutinho, gente. Desculpa, gente. Entendam que há uma lacuna, né, aí de tempo e de espaço. Eu falo do período moderno, que é o início da configuração do pensamento científico, né, da questão da fragmentação, de você pensar ali das ciências, né, etc., que é o início lá do pensamento. E eu pulo porque entre o pensamento moderno e o positivismo, a gente ainda tem o iluminismo. Mas por que eu estou dando sequência aqui ao positivismo? Porque ambos advêm dessa fé na ciência. Né? Você sai de uma configuração onde você critica o dogma religioso e acaba depositando a questão da fé nas questões relacionadas a comprovações científicas. Certo? E o positivismo, ele tem uma radicalização muito maior em torno dessa questão da fé
na ciência, como se a questão do conhecimento científico voltasse à tona com com toda a sua força no período positivista, porque a gente vai ter uma grande influência do iluminismo, com questões de, né, o século das luzes, a questão de você pensar ali o conhecimento de uma maneira mais flexível, com Rousseau, etc., alguns impactos mais abertos, né, sobre a educação, mas isso acaba não pegando muito, né, de modo que essa fé no conhecimento científico, ela acaba se ampliando nesse período positivista, né? Mais de um século depois do iluminismo. Então, Augusto Comte é o grande representante, né? Amor por princípio, por ordem, por princípio, ordem, por base e progresso por fim, né? É daí que, inclusive, vem a frase da nossa bandeira, né? Ordem e progresso, através da ciência, do crescimento, não é isso? Basicamente isso. Positivismo, extrema valorização do método científico, das bases positivas, baseadas nos fatos e na experiência. Culto da ciência e sacralização do método científico. Benefícios da industrialização e otimismo em relação ao progresso capitalista. Tudo girava em torno da questão do progresso, né? A sociedade estava se desenvolvendo, a questão da materialização, da industrialização, parecia tudo muito assim, avante, à frente, né? E a ciência, ela era a grande responsável por isso. Primeiro, no primeiro momento, por você ter ali questões de comprovações e em torno do que a gente viu no pensamento moderno, e depois pelos avanços tecnológicos que proporcionavam para a sociedade, né, mudanças a título de conforto, a título de modernidade mesmo, e isso trazia uma ideia de a ciência como algo essencial para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Ok? Durkheim, né? Durkheim vai ser o grande, considerado aí o pai da sociologia, no contexto da sociologia da educação, e trazendo essas ideias positivistas, já que a ciência, né, é a base para você comprovar tudo, e até mesmo para você tentar justificar o injustificável, que seria justificar exatamente a normalidade de uma sociedade desigual. Durkheim ele vai trazer uma análise científica para explicar os fatos sociais, né? São os fatos sociais explicados com coisas relacionadas ali justamente a uma metodologia científica, né? Émile Durkheim nasceu na França em 1858, morreu em Paris em novembro de 1917. Foi influenciado pelo positivismo de Augusto Comte, considerado o pai da sociologia, e que, em seus pressupostos teóricos, comparava a sociedade a um organismo vivo. Preocupou-se em desenvolver metodologicamente a sociologia. O que Durkheim faz? Acho que eu botei uma figura aqui sobre isso. O que Durkheim vai fazer? Né? Toda essa evolução, renascimento, pensamento moderno, né, em torno da revolução científica, iluminismo e positivismo no final do século XIX. Lembra que eu estou dando um salto aqui, ainda vamos falar sobre iluminismo, que seria antes desse período que eu estou tratando aqui agora, traz para a gente a confiança de que a ciência é o caminho para o desenvolvimento. Né? Só que as questões das desigualdades sociais que vêm sendo questionadas desde o período do Renascimento, né? Passando ali pela Revolução Industrial, pela questão do pensamento moderno, que vem com a Revolução Francesa ali no período do Iluminismo, né? E que se consolida ali nessa questão industrial do pensamento positivista, ela permanece. E aí você não consegue, porque no primeiro momento as coisas eram ruins porque eram tudo centradas na nobreza e no clero. Né? Quando a burguesia consegue se estabelecer dentro dessa organização social com o pensamento de que cada um consegue colher aquilo que planta,
né? Com o pensamento de que, individualmente, você precisa se ascender pelo seu próprio esforço. Mas isso é muito conflitante, na medida em que você diz que as coisas são iguais para que todos chegam no mesmo lugar, mas você tem pessoas ali com vários passos à frente de outras, que era o caso da burguesia, especificamente. Então, não adiantava você plantar uma ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, né, levantada ali pelo período da Revolução Francesa, e que vai tendo o iluminismo também ali a sua, né, a ascensão de pensar ali que você está resolvendo os problemas sociais através das liberdades, e aí você fala em liberdade, 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 e a liberdade em si não resolveu nada com relação à desigualdade social, a pobreza continua, a marginalização continua, só que agora de uma maneira um pouco diferente, né? Há uma condição de produção dentro da sociedade industrial, de modo que você emprega os indivíduos para subempregos, para ganharem salários miseráveis, né, e produzir para essa burguesia. Então, essa sociedade ela não estava, né, tipo assim, essa ciência não trouxe esse progresso que estava sendo posto. E aí, obviamente, muitos questionamentos são feitos, até porque lá no período do iluminismo, a gente vai ter Marx discutindo isso. Inclusive, Marx vai criticar o iluminismo, dizendo que o grande problema do iluminismo foi se ficar falando dessa questão de liberdade, 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 como se o controle social fosse o único problema, especificamente, e não ter se atentado a essa questão das classes, né? E deixar o espaço para que o capitalismo continuasse se desenvolvendo. E aí Durkheim, concordando com essa estrutura capitalista, traz uma teoria, né, chamada modelo orgânico de sociedade, que apresenta uma certa conformidade sobre essas relações sociais no período positivista, né? Olha aí a figurinha que eu trouxe para vocês. Ali olhando a hora. Nós saímos de comunidades homogêneas e simples para sociedades mais complexas. A religião e a cultura criaram uma consciência coletiva que produzia solidariedade. Mas a sociedade moderna, a divisão do trabalho gerou maior especialização. Logo, né, o que ele faz? A solidariedade da religião junto com o progresso trazido pela especialização. E aí ele diz que agora a solidariedade é agora produzida pela interdependência entre os indivíduos com funções especializadas. Afinal, o que seria do engenheiro se não fosse o pedreiro? O que seria do médico se não fosse a enfermeira, né? O que seria da enfermeira se não fosse a técnica de enfermagem? O que seria da técnica de enfermagem se não fosse a auxiliar de enfermagem? E assim sucessivamente. A sociedade é assim, como um corpo humano. Tem partes, necessidades e funcionamentos interrelacionados. Então, quando ele trata essas organizações sociais, que ele chama de fatos sociais, sobre essa análise exclusivamente científica, ele traz a ideia de uma harmonização social, né? De uma conformidade, dizendo assim, olha, é isso aí mesmo. Cada um que corra atrás, né, através das suas funções especializadas do seu prejuízo, que a sua condição de vida vai melhorar. Só que, quando a sociedade é desigual, não adianta você trazer liberdade, né? Não adianta você dizer que está tudo aberto. Porque o final desse processo sempre é o mesmo. Poucos com muito e muitos com pouco. Deu para entender, gente? Sim, Ana. E aí a gente tem as consequências, né, do positivismo na educação em si. O excesso, né, eu trago ali, né, o conflito ali entre a igreja, tem um áudio aí dando interferência. Eu trago ali o conflito do homem ali com a questão sagrada da igreja, né, e o conhecimento científico do outro. E acaba que essa questão do conhecimento científico exacerbado é o que fica para a nossa sociedade, para a nossa escola do século XIX. Né? E a imagem do Chaplin ali, com a crítica ali dos tempos modernos,
onde esse progresso nos leva a esse movimento mecânico, esse movimento mecanicista, e a escola acaba se reduzindo como uma mera preparadora de mão de obras para essa organização social. Organização social essa muito bem definida por Durkheim como anormal, harmoniosa e natural, sem conflito algum. Tudo bem, gente? Pensamento pedagógico iluminista, século XVIII. Aí agora a gente volta a um século atrás. Vocês conseguiram entender por que eu juntei o positivismo e o pensamento moderno? A gente tem lá o início do pensamento científico, né? E a gente tem a evolução dele com o positivismo. Agora, óbvio que nada disso aconteceria, segundo Karl Marx, né? Se o período iluminista se desembocasse, de fato, a estudar essa sociedade, essas classes sociais, para se discutir essa revolução. Né? E aí, gente, só um minutinho. Desculpa, gente. E aí, por quê? Né? Esse é o século considerado o século das ideias. A grande referência na educação que nós vamos ter é Rousseau, que vai discutir, né, quando ele escreve lá a questão do contrato social, vai discutir toda essa padronização e esse controle dessa organização social, essa pouca mobilidade da sociedade em si, mas atribuindo todos esses problemas, né, a uma condição presa, né, ao dogmatismo religioso, principalmente, e a uma organização social disciplinar. Então, o pensamento iluminista ele vem para trazer a discussão sobre as liberdades em si. E ele começa com essa questão das liberdades e ele termina com isso, sem aprofundar em uma revolução mais específica. A gente tem o início desse iluminismo com a Revolução Francesa, obviamente, que é o período histórico ao qual ela se desenha, né? E aí a luta era exatamente para você poder trazer uma condição mais livre, mais igual dentro dessa organização social, indo contra ali as repressões e a organização que era muito presa ali à igreja, né, e à nobreza, especificamente, mesmo com os avanços do pensamento moderno, mas a estrutura social ela era presa à igreja. Como eu falei para vocês, o resultado do renascentismo era o quê? Você sair do clero e da nobreza e criar mais uma classe que seria a burguesia renascentista. Né? Nesse sentido, o pensamento pedagógico iluminista vai se destacar pela oposição ao método tradicional, trazendo em sua essência o discurso das liberdades individuais. A enorme influência que a gente vai ter lá na Escola Nova, né? Mostrando ali a necessidade de um ensino mais heterogêneo, de um ensino focado no aluno. Né? É exatamente esse período que a gente começa a discutir isso. Né? Você discutir esse excesso de disciplinarização que a Igreja Católica tem sobre a transmissão desse conhecimento em si, mostrando e refletindo que a questão do conhecimento não tem nada a ver com esse excesso de autoritarismo. Muito pelo contrário. Então, vai ser um período frutífero para a educação, no intuito de você trazer essa questão das liberdades para uma reflexão sobre a condição da aprendizagem. Né? Vou falar um pouco mais sobre isso. Período histórico demarcado pela Revolução Francesa, com lema associado à necessidade de construir uma sociedade em que prevalecesse a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Ok? Bom, e aí, a grande influência que a gente vai ter nesse período, que é o que vai cair na prova de vocês, se o século XVIII entrar, é Rousseau. Né?
talvez Pestalozzi falando já no século XIX, mas que teriam aí influências pensamentos muito parecidos em torno dessa questão das liberdades em si. Mas a grande frase de Rousseau está aí, né? O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Né? E aí tem a figura aqui do livro, o livro dele, né? Do Emílio ou da Educação, né? Você vê a figura de uma criança com os braços assim, né? De uma maneira até afetuosa, não uma questão corporal reprimida, que seria a referência de uma escola tradicional, e uma imagem de um perceptor, né? Que não seria o professor, seria um perceptor, aquele que orienta, aquele que conduz a questão da aprendizagem. Né? Rousseau, ele vai ser o grande representante ali o precursor do pensamento da educação infantil, justamente porque quando ele traça essa frase, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, ele está criticando esse excesso e esse controle disciplinar que a Igreja Católica e a escola tradicional trazem, né? Mostrando que, através das liberdades, do despertar da curiosidade, da orientação, esse aluno, esse indivíduo, de fato, conseguiria aprender. Por isso que ele nasce bom. Né? E essa aprendizagem presa, controladora, proposta ali como sinônimo de educação, para ele isso não valia de absolutamente nada, não era isso que retratava uma boa educação, muito pelo contrário, para ele o caminho era através das liberdades e mudando essa condição de transmissão para uma ordem de orientação, de um perceptor, né? Tanto que ele vai ser considerado ali o pai da pedagogia, porque ele surge com o nome pedagogo como aquele que conduz, certo? E aí, quando ele faz essa reflexão, ele traz um avanço muito grande em torno da educação, porque até então a educação ela era para preparar o indivíduo para a sociedade adulta. Né? E aí ele traçava a grande crítica dele, porque falava-se que se tratava a criança como um mini adulto. E, na realidade, ele entendia que se tinha que educar a criança como criança. Por isso o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. E o que seria educar a criança como criança? Dar a ela liberdade, dar questões de investigação, de experimentação, para que ela pudesse chegar às suas próprias conclusões. Deu para entender, gente? Então, a grande influência de Rousseau com o iluminismo é isso. Né? E aí, pulando, né, o século do positivismo, ali, da Revolução Industrial, que nós já trabalhamos, a gente chega ali, né, pulando não, né, ainda neste período, final do século XIX nos Estados Unidos, que era o período da Revolução Industrial. Na Europa já tinha acontecido antes, né, porque a própria Revolução Francesa ela já trazia um pouco dessa crítica ali a esse movimento já no século XVIII, já no século XVIII, mas nos Estados Unidos, o século XIX é que é o grande boom dessa Revolução Industrial. Mas, no final do século XIX e início do século XX, a gente começa a caracterização do movimento da Escola Nova, certo? Que vai ter uma influência muito grande desse movimento iluminista. Só que agora, dentro de um contexto industrial, John Dewey, que é o grande precursor desse pensamento lá nos Estados Unidos, traz, né, a necessidade de você discutir essa relação da educação, e principalmente os aspectos relacionados à ideia de instrução, de condução do conhecimento, criticando essa escola agora tecnicista, porque até então a gente vem de uma escola tradicional, verbalizadora, entra numa condição cientificista, né, no período do pedagógico moderno, aí vem para o iluminismo discutir essa questão das liberdades e acaba ficando um reforço do individualismo, desse período do iluminismo que a gente acaba herdando é o individualismo, né, e, consequentemente, o positivismo, posteriormente, se consolida ali com o processo de industrialização, e a gente tem ali o grande ápice da sociedade capitalista, chegamos ao progresso, né, que
começa a se movimentar lá no Renascimento, né? Assim, a sociedade capitalista ela vem se montando dentro desses moldes, e aí a burguesia consagrada ali como os grandes representantes da classe dominante, que seriam os grandes empresários, vamos colocar assim. E aí, nesse contexto, a escola ainda permanece muito transmissiva, e, ao mesmo tempo, agora, né, essa transmissão ela acaba tomando um ar de racionalidade técnica muito grande. E aí Dewey vai criticar essa relação, dizendo que a questão da aprendizagem ela deve vir através da ação do indivíduo, ou seja, o indivíduo só aprende agindo. O indivíduo só aprende manuseando, participando. Pode falar. Então, nesse período do final do século XIX, o que foi criticado foi a questão desse modo racional de agir que estava trazendo, que estava muito forte uma predominância do tecnicismo, correto? Sim. Nos Estados Unidos vai ser esse período. Aqui no Brasil, não. Okay, aqui no Brasil, a gente ainda está no ápice da influência da Igreja Católica. Né? Que vem, e com a vinda da família real ao Brasil e tal, então a gente ainda está nesse movimento. Entendeu? Okay. Mas lá nos Estados Unidos a gente já está no reflexo dessa escola tecnicista, e ela está sendo criticada por John Dewey. Ok, tudo bem. Entendeu? O excesso de cientificismo. Currículo fragmentado, né? A ideia mesmo de organização do conhecimento por especificidades, e que fica na escola. Ok? E o que Dewey vai provocar? Ele vai provocar uma nova ideia pedagógica, né? Por isso é uma escola nova, justamente mostrando que a aprendizagem ela tem a ver com a ação. Se o indivíduo ele não participa desse processo de forma contínua, construindo, reconstruindo, participando, ele não tem como aprender, né? Obviamente que, já que eu estou falando de Gadotti, esse período da escola nova, esse movimento de escola novista, para Gadotti, não vai fugir a linha liberal, não. Né? Pensamento liberal composto por todo esse movimento histórico que eu coloquei para vocês até agora. Né? Mas, segundo Gadotti, por mais que fosse revolucionário esse movimento de John Dewey, ele não discute essa estrutura social, essa coisa que Marx, lá no século XVIII, apresentava, essa necessidade de se discutir essas classes. Quando Dewey traz essa ideia de você modificar essa escola, pensando nessas individualidades e atendendo essas liberdades, ele pensa nisso como um caminho para o melhor desenvolvimento da aprendizagem, entendendo que essa escola racionalizada e técnica estava fracassando no seu papel de preparar os indivíduos, de certa forma, para a sociedade. E aí ele cria uma nova perspectiva de preparação. Por isso que muitos autores progressistas, inclusive o próprio Gadotti, vai chamar esse movimento de pragmatista. Porque você discute o interior da escola, você aproveita aquelas questões do iluminismo que, de certa forma, trazem essa questão da liberdade com relação ao ensino, mas, especificamente falando, quando a gente discute a função social da escola e a ideia do que essa escola é dentro dessa sociedade, essa escola, ela, no máximo, vai proporcionar um maior equilíbrio, uma equidade maior. Né? Porque a escola industrial, a escola racionalizada e técnica, ela tinha um grande índice de evasão porque os indivíduos não aprendiam. E, ao propor uma proposta diferenciada de ação, você conseguiria levar o indivíduo pelo menos à instrução básica, que era o quê? Ler, escrever e contar. Só que de uma maneira diferente, através de uma escola nova. Conseguem captar? Conseguem entender por que essa escola é considerada como pragmática? Né? Vocês precisam estar muito ligados, porque o CEPERJ gosta de jogar com isso, porque
Normalmente os cursinhos vêm de uma maneira muito simplista e falam assim, a escola nova foco no aluno e diferente da escola tradicional e tecnicista, discute ali a questão das liberdades, da problematização, etc, etc. Mas dentro de um contexto político, essa escola nova se constitui como um pensamento liberal. Pragmático é o tecnicismo, né, no caso. A racionalização da escola, né? A racionalização tecnicista, mas a escola nova ela não deixa de ser pragmática. Ela é tão pragmática quanto a tecnicista. Só que o que muda é a maneira como ela vê o interior dessa escola e como ela vê como a escola deve agir. Para ela, esse ensino não deve ser um ensino com um aluno passivo recebendo conhecimento. Ele tem que agir, é através da ação. Mas ele vai ser instruído com esses conhecimentos. É que você falou que alguém, agora falhou a minha memória, denominou como uma escola pragmática. Gadotti. Gadotti, que é o autor que eu estou trazendo para essa aula. O Gadotti ele vai denominar a escola nova como uma escola pragmática. Por que ela é pragmática? Porque você discute as relações internas da escola, a relação do professor e do aluno. O professor ele tem que considerar essas individualidades, ele precisa considerar o aluno como ativo desse processo, etc, etc. Mas você não discute a relação social. A relação social, ok. Então, é como se você criasse uma discussão sobre as questões metodológicas. Assim como o Comênios fez no período do pensamento moderno, que ele traz ali a questão da didática magna, conflita com a Igreja Católica e tal, mas no frigir dos ovos, né, você tem apenas a preparação do indivíduo para a sociedade. Você não pensa nessa escola como um instrumento de transformação. E essa é a crítica que Gadotti vai fazer ao movimento da escola nova, embora reconheça os avanços em torno da atividade do aluno, né? De você pensar nesse aluno ativo. Eles reconhecem isso, né? Que foca na experiência concreta, na ação, na problematização, mas, politicamente falando, é um movimento pragmático, que é através dessa educação e dessa mudança interna metodológica, né? O aluno que é da classe popular, talvez ele não chegue tão longe, porque eles estão preocupados com a instrução, certo? E aí, se você não mexe na estrutura dessa escola para modificar essa estrutura lá fora, o tempo desse aluno na escola vai ser muito reduzido também, porque ele vai ter que produzir, ele vai ter que continuar produzindo. A diferença é que talvez eu consiga ampliar um pouco mais por conta das metodologias que incluem um pouco mais esses alunos. Por isso, a escola nova ela proporciona o quê? Uma equalização social, não uma mudança social. Ela proporciona um equilíbrio, porque ela muda metodologicamente falando, mas ela continua atendendo a uma ordem liberal. Conseguem captar isso? Você perde, costuma cobrar esse entendimento de vocês. Ok? A escola para de ser aquele recanto dos escolhidos, né? Ela passa a ter um pouco mais de proximidade com grande parte da sociedade, dando a cada um seu lugar. Na realidade, você abre mais as portas da escola de uma maneira democrática, tanto que ele vai discutir, né? O livro dele é Escola e Democracia. Não, perdão. Ele fala de uma escola para a democracia, uma escola para formar para a vida. Okay. Não só uma escola para ensinar a executar especificamente. Entendeu? Só que as discussões dele se restringem muito à escola, não a mudanças sociais. De certa forma, tem mudanças sociais, numa equalização. Que dá lugar para cada um, né? Se o indivíduo permanece mais nessa escola e ele aprende, consequentemente, você consegue encaixá-lo nesse modelo orgânico, né? Numa condição melhor, vamos colocar assim. Mas, dentro de uma sociedade desigual, se o indivíduo continua pobre, mesmo que ele se sinta bem nessa escola e queira continuar, necessariamente ele não vai continuar. Porque você não está mexendo na estrutura social, de fato. Ok? Foi o primeiro a formular o novo ideal pedagógico, afirmando que o ensino deveria dar-se pela ação e não pela instrução, para
para ele a educação continuamente perdão. Para ele, a educação continuamente reconstruía a experiência concreta de cada um. Essa experiência se apresentava sempre diante de problemas que a educação poderia ajudar a resolver. Então, mediante uma situação, um problema, né, a educação poderia ajudar a resolver ali questões práticas, né, do cotidiano ali, justamente para que esse indivíduo fosse educado para a vida, não para ser apenas um mero executor de uma indústria. Mas acabava que, né, pelo período, não tinha como fugir muito disso. Características e influências da escola nova. A necessidade de uma escola que apresentasse uma forma de ensino individualizado. Dewey entendia que o importante era aprender a aprender. A grande frase, né, do aprender a aprender vem daí, porque você está discutindo metodologias, modificando a relação da aprendizagem, por isso é aprender a aprender, por conta da questão da ação, né? E que a escola deveria formar para a vida. Seu pensamento, para muitos autores progressistas, foi entendido como pragmático, basicamente por se prender a questões de ordem metodológicas de modificação interna da escola sem uma análise social. Não que ele não tivesse uma análise social, ele até tinha, porque ele entendia que se a escola pudesse incluir e ser mais democrática, formando para a vida, ele iria melhorar a relação social, né? Mas não modificar a estrutura como um todo. Esse movimento também abriu precedentes para a sociologia da educação e a psicologia da educação. Outros destaques do movimento escolar novista. Ovidio de Crowley, belga, foi responsável pelo método de centros de interesses que desenvolviam a observação, a associação e a expressão. Maria Montessori, médica italiana, construiu uma enorme quantidade de jogos e materiais pedagógicos que, com algumas variações, são ainda hoje utilizados em milhares de pré-escolas. Eduardo Clara Pede preferiu dar à escola ativa outro nome, educação funcional. Ele explicava que a mera atividade não era suficiente para aplicar a ação humana. A atividade deveria ser individualizada, a atividade sem ser individualizada é, ao mesmo tempo, social e socializadora. Quer dizer, você tinha que fazer um intercalar, né? Isso aqui é individual, agora vai para o social, e por aí vai. É uma organização mais planejada das ações. Eduardo Clara Pede, ele tem uma influência piagetiana muito grande, né? Então, aquela questão da orientação através das etapas e tal, ele entendia que a escola tinha que ser mais sistemática nesse sentido, mas, obviamente, considerando o aluno ativo dentro desse processo. Né? Então, assim, uma coisa é a gente entender que a escola nova traz avanços em torno da metodologia e da configuração da concepção de aprendizagem, por isso a abertura para a psicologia da educação, por exemplo. Né? Outra coisa é a gente entender que, mesmo com toda essa movimentação dita como renovada, né, ainda assim ela se enquadrava num contexto liberal, porque você discutia metodologicamente a escola, mas você não pensava em questões que, de fato, proporcionassem transformações, discutisse a relação social, a questão da pobreza, das desigualdades, etc. Isso não era a questão aqui. A questão era a individualização, a maior liberdade para o indivíduo aprender, entender que a ação era um movimento para melhorar a relação cognitiva, ou seja, metodologicamente falando, uma escola de fato nova, que saía dessa racionalização técnica do ensino industrial. Ok? A escola nova no Brasil, ela vai ser um movimento assim, né, bem restrito, né? Vamos colocar assim, né? A gente tem, obviamente, lá no início no meado do século da década de 20, em 1924, a Associação Brasileira de Educadores, que começa ali o seu movimento até culminar no Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Aí a gente tem
né, as grandes figuras ilustres, como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, se eu não me engano, essa daqui é a Cecília Meirelles, quer dizer, foram 22 signatários que fizeram parte desse movimento porque eram intelectuais que entendiam que essa educação, aí aqui nós estamos falando de uma educação tradicional, né, discutindo ali o conflito com a Igreja Católica, que era a grande detentora ali das relações relacionadas ao conhecimento e à educação no Brasil. Por isso, o lema da Escola Nova era uma escola laica, sem cunho religioso, gratuita, porque até então era privada, né? São Bento, Santo Inácio, Santo isso, Santo aquilo, né? A não ser as escolinhas fundos de quintal, que depois foram sendo abertas e que proporciona ali um pouco a da classe popular a adentrar, e de qualidade. A qualidade se caracteriza por esse processo de individualização aqui, por essas influências aqui, né? Obviamente que a gente tem aqui figuras com pensamentos muito diferentes até. O próprio Paulo Freire fez parte desse movimento da Escola Nova, mas a grande influência que fica dentro dessa questão da qualidade é com o Anísio Teixeira, que foi orientando de John Dewey nos Estados Unidos e que traz para o Brasil essas ideias da Escola Nova. Mas aí, gente, olha aqui, ó, o máximo que a gente consegue chegar é isso aqui, ó. Espera aí que o dedo foi muito. O máximo que a gente consegue chegar é isso aqui, né? De certa forma, não deixa de ser, né, uma observação, olha aí, as crianças, né, participando, experimentando. Esse é um reflexo aí da Escola Nova na Era Vargas. Esse Manifesto dos Pioneiros, ele vai ter a sua abertura justamente na Era Vargas, porque até então se entendia como um movimento promissor, né, para a educação, para um país que estava se desenvolvendo e tal, mas a gente sabe que Vargas, né, ele tinha ali a condição política dele que ele não podia também abandonar a questão da Igreja Católica em si, então ele vai fazendo ali politicamente, agradando Professora, é aquele período da briga dos liberais com os privatistas, né? Sim. Isso é depois, isso é um pouco depois. Isso é um pouco depois. Mas que é consequência desse período. Por quê? Porque os privatistas eles vão se consolidar através da Igreja Católica. Os grandes privatistas eram os representantes das instituições privadas da Igreja Católica. Na realidade, essa briga entre os liberais e os privatistas, ela é gerada justamente porque o movimento da Escola Nova, quando discute essa escola gratuita, ele força uma abertura maior das escolas públicas. E aí, quem eram os privatistas estavam se sentindo ameaçados, porque até então a educação era totalmente privada, o Estado pagava por bolsas na escola privada, né? E continuou pagando por muito tempo. Aí, na década de 40 e 50, a gente vai ter uma briga mais acirrada entre os liberais e os privatistas, né? Através da política mesmo ali, a gente tem o Lacerda defendendo a privatização, etc, etc. Ok? Mas a grande questão aqui é entender que o Brasil teve um movimento da Escola Nova que tem isso por lema, mas que efetivamente, a título de ampliação dessas escolas públicas de fato, foi muito pouco. Foi muito pouco. E aí o que prevalece é a escola tradicional, até porque você tinha dois desafios aí, né? Tinha o desafio da questão metodológica da escola tradicional, mas você também tinha o desafio de ampliar essa escola para os pobres. E se você fosse fazer isso nos moldes da escola nova, você ia ter que construir muita escola, porque precisava que fossem poucos alunos para poder aprender. Olha a quantidade dos alunos aí. Olha uma escola, uma escola pública tradicional colegiada. Quantos alunos cabem numa sala de aula? Deu para entender? Então, sim, politicamente, ficou um pouco inviável sustentar esse projeto para a classe popular em si. Mas, metodologicamente falando, na questão da didática, nos cursos de formação de professores, essas discussões sobre a escola nova, psicologia da educação, elas começam a ter abertura. Ok? Ok. E aí a composição do pensamento liberal, né? O pensamento liberal ele começa lá com o Renascimento, aí passa ali pelo Iluminismo, teve o pensamento moderno antes, né? Passa pelo Iluminismo e se consolida com o positivismo, né? A Escola Nova ela vem como um oásis dentro desse contexto, discutindo um pouco essa racionalidade técnica, mas que também atende a essa configuração capitalista e liberal.
Ok, gente? Falei muito. Quando pensamos, né? Quando a gente pensa, né? Pensamento liberal, o que a gente acha? É a figura para refletir, né? A liberdade, liberal, tal, né? E o que realmente ele é. Por que eu coloco essa figura para vocês refletirem? Porque eu estou falando de um autor progressista que é crítico, né? E eu mostrei para vocês que toda essa configuração histórica chega no positivismo e as desigualdades permanecem. E aí você vem com a escola nova, que é uma movimentação maior de abertura, individualização, liberdades e tal, mas que ainda assim mantém uma condição pragmatista. Ou seja, o pensamento liberal ele proporciona essa relação. Sempre vai ter alguém, né, através desse governo, olha o tio Sam ali, né, olha o militar ali, para poder movimentar essas peças no tabuleiro, porque esse conhecimento ele é controlado. Esse conhecimento ele não é libertador, né? Então, esse pensamento liberal que a gente pensa não necessariamente é o que acontece. E aí a crítica que esses autores progressistas, que seria o outro lado da moeda, né, vão fazer ao pensamento liberal é exatamente esse. Por quê? Porque a escola se reduz a uma mera instituição preparatória para o indivíduo se encaixar neste tabuleiro. É a crítica que eles vão fazer. Crítica essa que pode aparecer na prova de vocês. Ok?